Olá, amigos! Revolução Espírita, mais uma vez com vocês, e também a nossa alegria de contribuir com os seus estudos sobre o Espiritismo, não é isto? Vocês sabem, mas eu vou repetir porque sempre tem um amigo que inicia a acompanhar o nosso programa, que os temas são tirados deste livro, Revolução Espírita, a Teoria Esquecida, de Allan Kardec. O livro que é a pesquisa feita pelo Paulo Henrique Figueiredo e que tem sido muito importante para a gente descobrir uma série de coisas interessantíssimas sobre o Espiritismo. Bom, o tema de hoje é bem interessante e eu não sei se você sabe que isto aconteceu. Veja bem, a criminosa queima do legado de Allan Kardec. Esse é o nosso tema, a criminosa queima do legado de Allan Kardec. Então, Paulo Henrique, que história é esta de uma criminosa queima do legado de Allan Kardec? Alguns fatos que ocorreram depois do desencarne de Allan Kardec, né, de Rivail, né, do professor Rivail, são poucos conhecidos. Não há uma divulgação. E existe um documento importantíssimo, do qual fizemos algumas transcrições no livro Revolução Espírita, né? Ele traz uma nova luz sobre esse período, mostrando para nós, inclusive, historicamente, o porquê de ter uma diferença entre os temas discutidos na época de Kardec e o que ocorreu posteriormente com o Espiritismo em sua divulgação no movimento espírita. Entendo. Neste livro, nós recuperamos com detalhes que o tema fundamental da moral no debate espírita era a autonomia. Sim. A autonomia ela inverte a visão que há em praticamente todas as religiões que surgiram no passado, né? Eu acho que os nossos amigos estão se lembrando disso. Já falamos disso e o livro trata disso com profundidade, É. né? Ou seja, a autonomia, ela colocando a consciência como sendo uma referência da moral dentro de nós, o aprendizado, o desenvolvimento, a compreensão, ela passa a ser voluntária, um esforço pessoal do entendimento. Cada um escolher, conforme a sua consciência, os seus Isso. atos ou os conceitos que vai adotar, a sua conduta, não é isso? Exatamente. Independente de ficar apenas obedecendo regras. Obedecer regras é a heteronomia, ou seja, você segue regras externas e aí tem que ter alguém também externo que vai controlar isso com castigos e recompensas. Então, não é que não vão existir regras, mas a diferença, por exemplo, é que você, digamos assim, uma coisa simples, leis ou leis de trânsito, ou enfim, convivência, né? Então, a gente vai cooperar. A gente não vai ser uma criatura obediente que fica com aquela canga nas costas. A cooperação é você ver naquela lei Fazer ou por naquela sua escolha regra isso, uma algo razão bom. de ser. Você veja como é que você convive, por exemplo, no trânsito. Então, você vai ver, bom, isso é importante para que haja um respeito ao outro. Então, você coopera. E isso é uma escolha tua. Agora, diferente de um processo de obediência cega em que você se torna simplesmente alguém que ouviu e faz. A estrutura da nossa sociedade, ela é heterônoma. Tanto que, por exemplo, nas regras de trânsito, o trabalho para que as pessoas obedeçam é por meio de castigo. Então, tem punição. Na autonomia, que vai ser a estrutura moral do futuro, os indivíduos têm uma adesão voluntária. E cada circunstância, ela surge e o indivíduo usando o raciocínio e a consciência para tomar a decisão, ela vai se aproximar de uma só visão adequada. Por quê? A consciência nossa tem a presença das leis de Deus e ela é igual para todos. Então, no futuro, a hegemonia, a forma de você ter uma sociedade igualitária e solidária, ela vai surgir porque todos os indivíduos vão aderir a essa proposta por meio da sua escolha. Sim. Essa é a visão espírita então, isso seria que se divulgava na época de Kardec. Deste livro. Isso. Mas o que aconteceu foi o seguinte, por meio dessa médium, que chama-se Berthe Fropo, que era uma médium ligada ao casal Rivail, né? E quando Kardec desencarnou, ela passou a acompanhar a esposa de Kardec todos os dias. Amélie.
a Amélie. Então, ela era muito amiga da Amélie e participou junto com ela de tudo que se vivenciou depois de Kardec. Então, o nome dela é Berthe Froh. Berthe Froh. E eu sei que você disponibilizou este livro para quem queira, é isso? Eu ainda não colocamos, mas vamos colocar na internet disponível. Você vai disponibilizar para você ter existe acesso. Já em francês, bom. Mas nós vamos disponibilizar em português. O nome do livro, a tradução seria Muita Luz, Beaucoup de Lumière, que seria em francês. E nesse livro, que é um livreto pequeno, né, ela narra tudo o que aconteceu depois do desencarne de Kardec, inclusive denunciando os equívocos que surgiram após isso. Então, esse período era desconhecido quase completamente da historiografia disponível ao movimento espírita. Sim. Então, precisamos olhar com atenção para esse documento e para o que ocorreu nesse período, inclusive fazer investigações e buscar outros documentos que corroborem, né? Sim, claro. As informações, porque nós vamos encontrar nesse período transitório entre o período controlado por Kardec na divulgação espírita e o período de hoje, nós temos um intermediário. E esse período intermediário foi o responsável por surgirem grandes deturpações e um afastamento do entendimento original proposto por Kardec e o entendimento que hoje é o mais divulgado, que é quase que oposto ao que Kardec ensinou. Isso é muito interessante, porque não se tinha essa ideia até o seu livro, não é verdade? Exatamente. Vindo a público não só isso, mas para a gente entender o que significou esse período depois do desencarne de Kardec, nós vamos entender que na época de Kardec o entendimento era outro com relação à moral e vários outros itens. Isso. Então, hoje, há uma divulgação, por exemplo, no meio espírita, da ideia de karma. Então, mas você vai falar sobre isso daqui a pouco, porque nós temos um pequeno intervalo e fica aí a sua curiosidade de saber como é que é esta história. Seja sócio do Clube Amigos da Boa Nova e contribua com a divulgação da doutrina espírita. Esse é o mundo maior em debate. Acesse www.amigosdaboanova.com.br ou ligue para 0800 12 18 38 e associe-se.